pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lisiane Schmidel, sou advogada, sou mentora de mulheres, sou coach e o meu canal do YouTube visa principalmente ajudar os jovens profissionais que estão se inserindo no mercado de trabalho e que muitas vezes não sabem se portar diante de determinadas situações. Espero que vocês gostem e hoje eu vou falar sobre a identificação com o cliente no momento de conquistar aquele cliente, né? Quando você tá ali de frente a um pretenso cliente, ele vai até você ou não também buscar informações que lhe tragam algum interesse e como se comportar para criar um clima de empatia com esse cliente. Eu não sei se vocês sabem, eu imagino que todo mundo deva ter uma noção disso, mas a empatia ela é essencial para que você tenha sucesso em qualquer tipo de relacionamento profissional. Então, muitas vezes você se vê numa situação que você é um excelente profissional, você sabe mostrar resultados, você sabe mostrar conhecimento, mas você não progride profissionalmente porque você não cria empatia com aquelas pessoas chaves, aquelas pessoas que vão determinar se você terá oportunidade de crescimento, né? São os líderes, são os clientes. Então, você compreender alguns movimentos que facilitam essa criação de empatia é super importante para que você fique atento ao seu comportamento na hora de conversar ali frente a frente com seu cliente ou com um líder ou alguém que, enfim, que seja importante para você num contexto profissional, tá? E uma das principais formas de você criar empatia é você criando uma relação de reflexo com o seu cliente, né? Você buscando uma identificação direta desde os movimentos até os interesses que aquele cliente for te colocando ali na conversa, formalmente ou informalmente, ok? Eu vou dar um exemplo que eu me recordo que foi muito interessante. Certa vez eu tenho um cliente, ele é empresário e ele é uma figura de personalidade bastante forte, é uma pessoa muito, muito interessante. E a primeira vez que nós tivemos contato, ele veio muito assim, reservado, acredito que imaginando que eu fosse ser alguém muito formal, né? Isso é independente de fato ser ou não, se eu sou ou não formal, mas traz para determinadas pessoas uma reserva, né? Uma reserva que pode, no final das contas, não deixar fluir esse primeiro contato, essa primeira possibilidade de criar empatia. E ele era muito espontâneo, ele tinha um jeito simples de conversar. E o que eu fazia? Eu me posicionava fisicamente, a minha fisionomia, eu tentava imitá-lo. Então, não aquela imitação ridícula, aquela imitação grotesca, caricata, né? Mas a postura, então você estava um pouco mais para trás, eu também ficava um pouco mais para trás. Então eu percebi que ele gesticulava muito, eu também passei a gesticular mais. E aí ele tinha um tom de voz mais enérgico, eu também adaptei o meu tom de voz para a mesma energia dele, para ficarmos os dois ali em sintonia com isso, né? E até um pouco foi curioso que eu já morei em Goiânia muitos anos, minha família materna tem fortemente no estado de Goiás, Tocantins, e eu sou nordestina, também tenho origem, enfim, e estou
no Mato Grosso. Então eu tenho ali uma identificação regional um pouquinho do centro do país, o Nordeste. E ele era de Goiânia e ele tinha um sotaque, um jeito de falar goiano, e à medida que ele foi falando, eu fui relembrando o jeito de falar do goiano e até um pouco do mineiro, então o ai, o trem, e fui deixando o regionalismo que eu conhecia e que eu convivi fluir. E foi muito interessante que no final ele falou assim: doutora, eu gostei de você, você é das minhas, eu gosto de gente assim, e não sei o que, e não sei o que. E o interessante é que no dia a dia ele foi se abrindo para contar fatos do dia a dia dele, como que foi a trajetória profissional dele, foi criando ali uma cumplicidade dentro daquele contexto profissional. E no final das contas ele saiu do escritório com a certeza de que nós tínhamos muito em comum, né? Quando na verdade nós não temos nada em comum. Os gostos dele são muito diferentes do meu. Mas por que isso? Por conta dessa adaptação, né? Então, se eu fosse ser 100% eu, Lisiane, advogada, formal, eu tenho minha história, eu tenho os meus gostos, né? E não me permitisse ali entrar um pouco na energia desse cliente, provavelmente ou talvez nós não tivéssemos fechado aquele contrato naquela ocasião ou não criaríamos de fato uma empatia capaz de gerar uma real confiança da parte dele no meu trabalho, naquilo que ele me contratou. Ele já está comigo há algum tempo. Depois eu conheci outros atores da empresa dele, é uma empresa familiar, a esposa dele, e cada um tem um jeito e eu procuro me adaptar ao jeito de cada um, né? A esposa dele é mais meiga, ela tem um jeitinho muito feminino, então eu já converso com ela de uma maneira mais meiga também, para que haja justamente essa fluidez na comunicação, para que não fique uma coisa, né, forçada, e realmente isso é muito, muito essencial. Então, um conselho que eu dou, e isso, gente, inclusive, é um conselho de network, tá? Pra vida. Quando você busca se relacionar com alguém, um dos melhores caminhos para você buscar essa empatia de maneira mais rápida é justamente pelo espelhamento, né? Mas ele não pode ser jamais um espelhamento duro, rígido, falso mesmo, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar dentro de você mesmo, as características que mais se parecem com as características dessa pessoa que você quer buscar empatia. Então, é volume de voz, é jeito de falar, eventualmente até algumas expressões, né? Isso se de fato, em algum momento, isso fizer sentido para você, né? Porque se for muito, muito diferente da sua natureza, não vai colar, né? Mas eu aprendi a lidar com isso de forma muito intuitiva, desde o meu início de carreira. Eu sou advogada há 15 anos, mas eu fiz aí os 5 anos de faculdade toda em escritório, em estágio, constantemente me relacionando com vários tipos de pessoas, e eu intuitivamente fui desenvolvendo essa habilidade, né? Então, assim, se eu vou conversar com uma pessoa mais velha, o tipo de assunto que normalmente essas pessoas se interessam mais, né? E aí, nesse contexto geral, óbvio que é interessante quando vocês estão ali num primeiro contato com um pretenso cliente, que você se intere o máximo possível sobre os interesses desse cliente, o que levou ele até o escritório, as crenças dele, os valores. Deixa aquele cliente se abrir com você, o quanto ele sentir necessário. Isso é importante para criar empatia, para criar confiança. Não deixe o seu cliente desconfortável, achando que ele está incomodando, achando que o tempo que ele está utilizando ali está sendo um desperdício para você, né? Conquiste o seu cliente e à medida que o relacionamento for se desenvolvendo,
essa relação vai sendo ajustada, né, de acordo com os interesses de cada um. Mas num primeiro momento, procure estabelecer essa relação de empatia, tá bom? E o espelhamento é uma ótima técnica. Como eu disse, eu desenvolvi essa técnica, que ela é uma técnica, ela existe, mas eu a desenvolvi intuitivamente, todas as vezes funcionou muito, tá bom? Então é isso que eu queria falar no dia de hoje. Se vocês gostarem, dá um like, comentem, compartilhem, tá? Se inscrevam no meu canal para que quando eu poste os vídeos vocês possam receber imediatamente. E me sigam no Instagram, Lisiane Schmidel, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.